O peso que a fé tirou, o milagre de Larissa na congregação cristã no Brasil. Larissa acordava todas as manhãs com a sensação de que uma pedra de 10 quilos pressionava sua cabeça. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um analgésico. Era um peso opressor, como se algo invisível apertasse sua testa, atrapalhando até mesmo os pensamentos mais simples. Os médicos chamavam de encefalomielite miálgica uma doença crônica que, além das dores de cabeça intensas, lhe roubava a energia, a concentração e, aos poucos, a esperança. Há 2 anos, ela vivia assim, entre consultas, exames e a frustração de ouvir que a não tinha cura. Aos 27 anos, Larissa já havia desistido de muitos sonhos. O emprego como professora de reforço escolar foi o primeiro a cair. Como explicar para as crianças que a tia não conseguia se concentrar nas contas de matemática porque sua própria mente parecia envolta em algodão? Os amigos, aos poucos, foram se afastando, cansados de ouvir sempre a mesma resposta: hoje não posso, estou muito ruim. Até sua mãe, uma mulher de fé, mas que frequentava uma igreja onde os milagres pareciam coisa do passado, começava a perder as palavras de ânimo. Foi numa tarde de quarta-feira, quando o desespero já havia se instalado, que Larissa ouviu pela primeira vez sobre a congregação cristã no Brasil. Sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque e saias longas, parou no portão com um prato de bolinho de chuva. Minha filha, você já tentou orar de verdade? Não aquela oração rápida, não. Aquela que a gente faz de joelhos, com o coração partido. Na minha igreja, Deus ainda opera milagres. Não tem banda, não tem show, não tem nada disso. Só tem o Espírito Santo e irmãos que choram junto com você. Larissa quase riu. Quantas vezes já havia ouvido isso? Mas havia algo diferente no olhar de Dona Maria. Uma certeza tranquila, como quem já viu o impossível acontecer. E se não adiantar? Perguntou, mais por educação do que por esperança. Dona Maria segurou sua mão, áspera pelo trabalho de décadas. Se não adiantar, pelo menos você vai sair de lá mais leve na alma. E isso já é um milagre. No domingo seguinte, Larissa entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito de madeira escura. As irmãs usavam saias abaixo dos joelhos, blusas de mangas, cabelos presos com modéstia. Os irmãos, de camisa social e calças sociais, sem gravatas chamativas. Nada de holofotes, nada de telões. Só a Bíblia aberta sobre o púlpito e um silêncio respeitoso antes do culto começar. O ancião José, um homem de voz firme mas olhos bondosos, deu início à reunião com um hino. Larissa não conhecia a música, mas as palavras a atingiram como uma flecha. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Com fé em teu amor, quero em ti descansar. Era cantado sem instrumentos, apenas vozes, algumas desafinadas, outras trêmulas de emoção. Mas havia uma unção ali que Larissa nunca havia sentido. Quando os irmãos se ajoelharam para orar, ela hesitou, mas Dom Maria puxou suavemente seu braço. Deixa Deus te ver, filha. Ele está esperando por você. E Larissa ajoelhou. Não teve forças para pronunciar palavras. Só chorou. As semanas seguintes foram de luta. Larissa passou a frequentar as reuniões de oração às quartas-feiras, onde os irmãos se reuniam em círculo, cada um compartilhando suas necessidades. Não havia pressa, não havia formalidades. Quando era sua vez, ela mal conseguia falar sem a voz embargar. Eu não aguento mais, irmãos. Não é só a dor, é o medo de nunca sarar. O irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como mecânico, colocou a mão em seu ombro. A gente não vai deixar você sozinha. Vamos orar até Deus responder. E oraram. Não uma vez, não 2. Semanas a fio, após os cultos, após as ceias, após os batismos nas águas, onde Larissa viu irmãos sendo mergulhados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saindo de lá com lágrimas de alegria. Ela mesma foi batizada num domingo de manhã, num rio limpo nas proximidades, com as irmãs cantando hinos de gratidão na margem. Mas a cabeça pesada não ia embora. Até que veio aquele domingo de manhã. O culto já havia começado quando Larissa sentiu o peso habitual apertar sua testa. Ela se sentou no banco, tentando se concentrar nas palavras do ancião,
que falava sobre a fé que move montanhas. Mas a dor era tão intensa que suas mãos tremiam. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela baixou a cabeça, envergonhada. Não tinha forças nem para levantar. Foi então que a irmã Clara, uma senhora que havia superado um câncer anos antes, se levantou e disse: Irmãos, hoje eu sinto no meu coração que Deus vai operar um milagre aqui. Alguém está sofrendo com uma dor que parece não ter fim. Mas Deus é maior. Larissa sentiu um arrepio. Era sobre ela. Antes que pudesse reagir, Dom Maria segurou de sua mão e a ajudou a se levantar. Tremendo, ela contou sua história, a doença, os médicos, as noites sem dormir, o medo. Eu quero crer, mas é tão difícil, sua voz quebrou. O ancião José se aproximou, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar. Não era uma oração ensaiada, era um clamor. Senhor Jesus, tu que carregaste nossas dores, olha para esta filha. Ela veio até aqui com fé, mesmo quando tudo dizia que não havia esperança. Toca nela, Senhor. Tira este peso, como tiraste a pedra do túmulo de Lázaro. De repente, Larissa sentiu algo estranho. Não era alívio ainda, mas uma presença, como se alguém estivesse ali, bem perto, segurando sua cabeça. Então, como se um fardo fosse levantado, o peso sumiu. Simplesmente sumiu. Ela abriu os olhos, assustada. Moveu a cabeça para os lados. Nada. Nenhuma pressão, nenhuma dor. Só uma leveza que não sentia há anos. Glória a Deus! Gritou irmã Clara, e o culto explodiu em louvor. Larissa caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Os irmãos a cercaram, cantando: Aleluia! Glória a Cristo! Ele é poderoso para salvar. Hoje, Larissa serve na Congregação Cristã no Brasil como professora da escola dominical para as crianças. Ela conta sua história sempre que pode, não para se exibir, mas para mostrar que Deus ainda opera milagres não com espetáculo, mas com fé simples e corações quebrantados. Eu aprendi que às vezes Deus não tira o problema no primeiro pedido, diz ela, sorrindo, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras após o culto. Mas Ele nunca nos deixa sozinhos. E quando Ele age, é para a glória dele, não nossa. Na congregação cristã, não há lugar para fama ou ostentação. Há lugar para quem chega quebrado e sai restaurado. Para quem, como Larissa, descobriu que a verdadeira força não está em si mesmo, mas naquele que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele cumpre. Sempre. Larissa nunca imaginou que sua vida se tornaria um testemunho tão poderoso. Depois daquele dia na Universal, tudo mudou. Não foi só a dor física que sumiu, foi como se Deus tivesse renovado até suas forças mais profundas. Ela, que antes mal conseguia segurar um copo d'água sem tremer, agora ajudava a carregar caixas de doações para famílias carentes. Que milagre maior do que ver suas próprias mãos, antes inúteis, servindo ao próximo? Mas o mais lindo não foi só a cura. Foi a transformação no coração dela. Antes, Larissa vivia amargurada, questionando por que Deus permitirá tanto sofrimento. Depois do toque dele, entendeu, não era castigo, era preparação. Cada noite de dor, cada lágrima derramada no chão do quarto enquanto orava sozinha, tudo tinha um propósito. Deus estava moldando sua fé como ouro no fogo. Eu achava que minha vida tinha acabado, ela confessa, enquanto distribui sopa para moradores de rua num sábado de manhã, projeto que a igreja organizou. Mas Deus só estava me tirando do caminho que eu pensava ser certo para me colocar no lugar onde Ele queria que eu estivesse. E esse lugar era ao lado de pessoas que, como ela, precisavam de um abraço, de uma palavra de esperança. Larissa passou a visitar hospitais, levando seu testemunho para enfermos que, muitas vezes, já haviam perdido a fé. Não falava com palavras bonitas ou teorias, falava da dor que conhecia, da noite escura que viveu, e do Deus que não a deixou afundar. Tem gente que acha que milagre é só coisa de filme, algo que a gente vê e não acredita, diz ela, enquanto segura a mão de uma senhora com câncer, que chora ao ouvir sua história. Mas milagre é real. Às vezes, ele vem devagar, como um raio de sol depois da tempestade. Outras vezes, é instantâneo, como foi comigo. Mas sempre vem. E vem mesmo. Na Universal,
Larissa viu outros milagres acontecerem. Uma mãe que chegou desesperada porque o filho estava em coma e, após uma corrente de oração, o menino acordou. Um homem que, depois de anos viciado em drogas, saiu livre do altar, com lágrimas nos olhos e a Bíblia apertada no peito. Histórias que não são contadas para impressionar, mas para mostrar que, onde há fé, Deus age. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, ela sempre repete para os novos irmãos. É um lugar de pessoas que caíram, mas se levantaram. Que erraram, mas foram perdoadas. Que sofreram, mas encontraram consolo. Eu sou a prova disso. Hoje, quando Larissa olha para trás, não vê só a dor que passou. Vê a mão de Deus guiando cada passo, mesmo quando ela não enxergava. Vê as orações da sua mãe, que nunca desistiu de clamar por ela. Vê os irmãos da igreja que a abraçaram quando ela achava que ninguém mais a queria. E, acima de tudo, vê um Deus que não apenas cura, mas restaura, que não apenas tira a dor, mas enche o vazio com algo muito maior, propósito. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, ela diz, com os olhos brilhando, enquanto ajuda uma jovem que acabou de chegar à igreja, com o rosto marcado pelas lágrimas. Basta acreditar. Não em si mesmo, não nos homens, mas nele. Porque quando a gente entrega, Deus assume. E ele faz melhor do que a gente jamais sonhou. E assim, entre um abraço e outro, entre uma oração e um amém, Larissa continua sua jornada. Não como a mulher quebrada que um dia entrou naquela igreja, mas como uma guerreira que descobriu que, com Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar fontes de bênção. E que milagres, afinal, não são exceções, são a prova de que Deus ainda está no trono, transformando vidas todos os dias. Especialmente daqueles que, como ela, ousaram crer. Naquele mesmo dia, enquanto Larissa compartilhava sua fé com a jovem chorosa, do outro lado do templo, um homem chamado Carlos sentava-se nos últimos bancos, as mãos trêmulas apertando um papel amassado. Era a terceira carta de despejo que recebia em menos de um mês. As dívidas tinham se acumulado depois que perdeu o emprego, e agora, com a saúde da esposa abalada por uma doença crônica, ele se sentia afundando em um poço sem fundo. Até quando, Senhor, murmurava entre lágrimas, enquanto olhava para o altar iluminado. Foi então que o pastor, como se tivesse ouvido seu coração, fez um chamado: tem alguém aqui que precisa de um milagre financeiro hoje? Que está com as costas na parede e não vê saída? Levante a mão. Carlos hesitou. Já tinha ouvido promessas antes, já tinha tentado de tudo. Mas algo dentro dele, talvez a última faísca de esperança, fez com que levantasse a mão lentamente, como se pesasse toneladas. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com uma autoridade que o deixou arrepiado. Em nome de Jesus, eu determino que as portas se abram. Que o que foi roubado seja restaurado em dobro. Que a providência de Deus chegue como um rio neste momento. Carlos fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu algo estranho: paz. Não era a situação que tinha mudado, pelo menos, ainda não, mas algo dentro dele havia se acalmado. 3 dias depois, enquanto arrumava os papéis velhos em casa, encontrou um envelope esquecido atrás de uma gaveta. Dentro, um cheque no valor de R$ 12.000, assinado pelo seu antigo patrão como bônus por um projeto que havia feito anos atrás, um dinheiro que ele nem lembrava mais que existia. No mesmo dia, o telefone tocou. Era uma oferta de trabalho temporário, justamente na sua área, com um salário que daria para quitar as dívidas mais urgentes. E, como se não bastasse, ao chegar na igreja no domingo seguinte, um irmão que nem conhecia bem se aproximou. Deus me falou para te dar isto, e colocou em suas mãos um envelope com R$ 3.000 em dinheiro. Carlos caiu de joelhos no meio do corredor da Universal. Não eram só as contas que estavam sendo pagas, era como se Deus estivesse reconstruindo sua dignidade, peça por peça. Eu pensei que estava sozinho, ele chorava, enquanto o pastor e os obreiros o rodeavam em oração. Mas ele nunca me abandonou. Ele só estava preparando tudo no tempo certo. E assim, como Larissa, Carlos descobriu que os milagres não são apenas para os outros. São para quem persistir, mesmo quando a fé parece um fio de cabelo. Porque na Universal, não se ensina a desistir. Ensina-se a lutar de joelhos, a clamar até a resposta chegar, a confiar que, quando Deus age, Ele não faz pela metade. Hoje, Carlos e sua esposa servem na igreja como voluntários, ajudando outros que chegam com o mesmo desespero que um dia os consumiu.
Se Deus fez por nós, fará por você também, ele repete, com a mesma convicção que viu nos olhos de Larissa naquele dia. Basta não soltar a mão dele. Porque quando a gente pensa que é o fim, para Deus, é só o começo. No mesmo culto em que Carlos deu seu testemunho, uma mulher chamada Mariana sentou-se no fundo do templo, com os olhos inchados de chorar. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se recusando a entrar em qualquer igreja. Deus não quer saber de mim, ela repetia, como se fosse uma verdade absoluta. Mas naquele dia, algo na voz de Carlos a fez ficar. Mariana era mãe de um menino de 7 anos, o Pedro, que desde os 3 não falava uma palavra sequer. Médicos, fonoaudiólogos, exames intermináveis, nada explicava o silêncio do filho. Alguns diziam que era autismo, outros que era trauma de um susto que ela nem lembrava de ter dado nele. O que Mariana sabia era que o coração dela se partia todas as vezes que via o filho apontar para as coisas, frustrado por não ser entendido. As noites eram piores, ela orava sozinha no quarto, pedindo a Deus que, se ele existisse mesmo, desse ao Pedro pelo menos uma palavra. Só uma. Mas as palavras não vinham. Até que, naquela noite, enquanto Carlos falava sobre não soltar a mão de Deus, Mariana sentiu algo estalar dentro dela. Não era esperança, era uma certeza estranha, como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido: hoje é o dia. Ela não entendia como, nem porquê, mas se levantou do banco e foi até a frente do altar, arrastando o filho pela mão. Os obreiros a receberam sem perguntar, só com um sorriso que parecia dizer: você está no lugar certo. O pastor impôs as mãos na cabeça do Pedro e começou a orar com autoridade, como se estivesse falando diretamente com alguém que só ele via. Mariana fechou os olhos, apertando o filho contra si, e então ouviu. Primeiro, foi um som rouco, como se a voz do Pedro estivesse enferrujada de tanto tempo sem uso. Depois, claro como água: mãe. Só isso. Só uma palavra. Mas foi suficiente para Mariana cair de joelhos no chão, chorando sem conseguir parar. O templo inteiro explodiu em glórias a Deus, pessoas correndo para abraçá-los, outras chorando junto, como se o milagre fosse delas também. Pedro não parou mais. Na mesma noite, começou a formar frases, a contar o que queria, a fazer perguntas que Mariana nem sonhava em ouvir. Os médicos não tinham explicação. Os fonoaudiólogos ficaram boquiabertos. Mas Mariana não precisava de explicações. Ela sabia, aquele não era um acaso. Era uma resposta. Hoje, Pedro tem 9 anos e adora ler a Bíblia em voz alta para a mãe. Mariana serve no departamento de crianças da Universal, ensinando outras mães a não desistirem dos seus filhos, não importa o diagnóstico. Se Deus abriu a boca do meu menino, ele pode fazer qualquer coisa, ela diz, com o mesmo brilho nos olhos que teve naquela noite. E assim, como Carlos e Larissa, Mariana aprendeu que na Universal não se ensina a aceitar a derrota. Ensina-se a desafiar o impossível. Porque quando a gente para de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para Jesus, o que era muda fala, o que era morto ressuscita, e o que era perdido é encontrado. Não por acaso, mas porque Deus honra quem o busca de verdade. E a história não para por aqui. Todos os dias, em algum templo da Universal, alguém está descobrindo que o milagre que parecia distante está mais perto do que imagina. Basta estender a mão. No mesmo dia em que Mariana compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto entrava pela primeira vez em um templo da Universal. Ele não era de chorar, mas seus olhos ardiam enquanto apertava contra o peito uma foto amarelada de sua filha, Juliana. Havia 7 anos que ela tinha desaparecido, levada por um homem que prometeu um trabalho melhor no exterior. A polícia havia desistido do caso, os amigos já não falavam mais no assunto, e até sua esposa, esgotada pela dor, tinha se afastado. Deus, se você existe, me mostra onde ela está, ele sussurrou, sentando-se no último banco, como se não merecesse ficar mais perto do altar. Foi então que o pastor, como se ouvisse seu coração, começou a falar sobre coisas perdidas que Deus devolve. Tem alguém aqui que está procurando algo que parece impossível de encontrar? Deus não só sabe onde está, como já está preparando o caminho para trazer de volta, disse, apontando na direção de Roberto sem nem olhá-lo. O homem sentiu um arrepio. Não era coincidência. Ele levantou a mão trêmula, e antes que percebesse, estava no altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o pastor orava: Senhor, revela o paradeiro dessa filha.
quebra as correntes que a mantêm longe. 3 dias depois, Roberto recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz feminina, hesitante, perguntou: Pai, é você? Era Juliana. Ela contou que, depois de anos presa em um esquema de tráfico de pessoas, havia conseguido fugir naquela mesma semana, depois que uma mulher desconhecida lhe deu o endereço de uma igreja no Brasil e disse: Lá eles vão te ajudar. Quando Roberto chegou ao aeroporto para buscá-la, ela trazia nas mãos uma Bíblia que ganhou no abrigo onde se refugiou. Dentro, grifado em amarelo, estava o versículo de Jeremias 29:13: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Hoje, Juliana é voluntária no grupo de apoio a vítimas de tráfico humano dentro da Universal. Eu deveria estar morta ou desaparecida para sempre, ela diz aos que chegam desesperados. Mas Deus não só me tirou daquele inferno, como me deu uma família de novo. E se Ele fez por mim, faz por você também. Seu pai, que antes mal entrava em uma igreja, agora é obreiro e repete como um mantra: o que o homem diz que é impossível, Deus faz no mesmo dia. Basta acreditar. Enquanto isso, em outro estado, uma jovem chamada Ana Clara lutava contra uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. Aos 23 anos, ela já não conseguia mais andar sem ajuda, e suas mãos tremiam tanto que não podia nem segurar um copo. Sua mãe, Dona Cida, tinha levado ela a todos os especialistas, gastado todas as economias em remédios que só adiaram o pior. Até que uma vizinha, que havia visto a recuperação do filho após uma campanha na Universal, arrastou as duas para um culto de libertação. Eu não vou sair daqui sem minha cura, Ana Clara declarou no altar, mesmo com as pernas fraquejando. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e ordenou: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Os ossos que estavam secos vão reviver. No início, nada aconteceu. Mas Ana Clara se recusou a desistir. Todas as noites, ela e Dona Cida voltavam ao templo, mesmo que fosse só para sentar nos bancos e orar. Até que, na terceira semana, durante um culto de Santa Ceia, Ana Clara sentiu algo estranho. Um calor percorreu suas pernas, como se alguém estivesse passando um ferro quente por dentro dos músculos. Ela segurou a cadeira de rodas, tentou se levantar, e ficou de pé. Firme. Sem tremores. Sem dor. Os médicos, ao verem seus novos exames, se recusaram a acreditar. Isso não tem explicação científica, disseram. Ana Clara sorriu e respondeu: não precisa. Deus não precisa de explicação, Ele só precisa de fé. Hoje, ela corre, dança e até faz aulas de balé, algo que sonhava desde criança. Dona Cida, que antes vivia amargurada, agora lidera um grupo de oração para mães de filhos doentes. Eu aprendi que na Universal não se reza por milagre, se toma posse dele. Porque Jesus já pagou o preço na cruz. A gente só precisa estender a mão e pegar. E assim, como um rio que não para de fluir, os testemunhos se multiplicam. No interior de São Paulo, um agricultor que perdeu tudo na seca viu suas terras se encherem de chuva depois de uma corrente de jejum. Em Belo Horizonte, uma mulher que sofria violência doméstica encontrou forças para denunciar o agressor e reconstruir a vida após uma palavra profética no culto. No Rio, um viciado em crack, que já havia sido dado como morto pela família, voltou para casa limpo, com um emprego e um propósito: ajudar outros a saírem das ruas. Porque na Universal, o milagre não é exceção, é regra. Não é sorte, é direito de quem crê. E toda vez que alguém pensa que seu caso é o mais difícil, que sua dor é a mais profunda, que sua batalha é a mais impossível, lá está um servo de Deus para lembrar: já vi coisas piores se transformarem. Já vi Deus fazer o que nenhum homem poderia. Então, por que não você? E a história continua. Neste exato momento, em algum templo iluminado, alguém está ajoelhado, com lágrimas nos olhos, segurando um pedido que parece perdido. Mas o que essa pessoa ainda não sabe é que, do outro lado da oração, Deus já está movendo céus e terra para responder. Porque Ele não falha. Nunca falhou. E nunca vai falhar. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o homem ajoelhado chorava seu último pedaço de fé, uma mão tocou seu ombro. Era um ex-morador de rua, aquele mesmo que voltará para casa limpo, empregado e com um propósito. Deus me tirou do lixo para te mostrar que Ele não esquece de ninguém, disse, estendendo um papel.
uma vaga de trabalho em sua nova oficina, mais um quarto arrumado em sua casa, agora aberta para quem precisasse recomeçar. Dias depois, o acaso impossível virou testemunho. O desempregado era agora supervisor, o viciado, conselheiro, o abandonado, pai de uma família reconstruída. Não por acaso, mas porque alguém creu além da lógica. A Universal não era um lugar de fórmulas mágicas, mas de pessoas que ousaram confiar quando tudo dizia não. Reflexão final. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração, Ele muda o coração para que você mude as circunstâncias. O milagre não é só o emprego, a cura ou a casa, é a coragem de se levantar quando o mundo diz que você já caiu demais. A fé não anula a luta, mas a transforma em história. Lição. Se Deus já fez com um pedaço de pão multiplicar, com o mar se abrir e com um morto ressuscitar, seu problema não é grande demais, é só a próxima página do livro dele. E ele sempre escreve o final feliz, para quem não desiste no meio do capítulo. Porque milagre não é exceção, é a assinatura de um Deus que nunca erra o endereço da fé.